Muito boa noite, hoje 9 de setembro, dia do administrador e também do veterinário, médico veterinário. E lembre sempre de nosso novo horário, é 6h45. Vamos às informações. Manifestações com paralisações de caminhoneiros no Maranhão chegou ao fim. Polícia Rodoviária Federal coordenou a retomada dos trabalhos. Ainda sobre a PRF, a Operação Independência finaliza com 4 mortes e 27 acidentes nas estradas federais do Maranhão. No cenário político, o governo do estado assina a ordem de serviço do programa Mais Asfalto para 7 municípios. Saiba a importância de guardar sua carteira de vacinação contra a Covid-19. E ainda, um passeio turístico com olhar técnico de profissionais no bairro da Liberdade. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Nossa edição de hoje traz como destaque o trabalho das equipes da Polícia Rodoviária Federal que atuam no Maranhão. Após o dia 7 de setembro, alguns caminhoneiros resolveram paralisar as atividades em pontos do estado. Hoje à tarde, as estradas foram liberadas. Barricadas foram montadas para impedir a passagem, por exemplo, no trecho da BR-010, quilômetro 300, entre Imperatriz e Açailândia. Outro ponto registrado foi na BR-230, no quilômetro 407, em São Raimundo das Mangabeiras, a 1.525 quilômetros daqui da capital. Segundo os caminhoneiros, o protesto é um apoio aos atos que ocorreram na última terça-feira no país, em favor do governo do presidente Jair Bolsonaro. Bem, a produção da TV Guará fez uma busca por um posicionamento sobre esta situação com os caminhoneiros, onde há uma grande dúvida sobre quem lidera este movimento de paralisação. Pois caminhão parado, em tempos de crise, só aumenta o prejuízo. E alguns chegaram a dizer que grandes empresários e fazendeiros poderiam estar por trás deste movimento de paralisação. Mas o bom mesmo é que tudo já foi retomado. E ainda com informações da Polícia Rodoviária Federal, hoje foi divulgado o balanço da Operação Independência aqui no Maranhão. Os trabalhos da PRF se estenderam por conta do aniversário de São Luís e, em comparação com o ano passado, houve aumento em número de acidentes e mortes. É o Maranhão desde o dia 8, desde ontem, que muita movimentação em alguns postos de combustível, venda de combustíveis, e em Balsas e na BR-010 tiveram movimentação e manifestação. Em Balsas não teve bloqueio, apenas para caminhões e carretas. Se juntou de ontem para hoje em torno de 500, 600 carretas e caminhões, mas já foi liberado. A partir do meio-dia, um pouco antes, começou a ser liberado, mas como é uma quantidade muito grande de veículos, isso demora, porque a polícia tem que fazer batedor para que não tenha mais incidente nenhum. A BR-010 foram 2 ou 3 pontos de interdição em Campestre e hoje, a partir de 7 horas da manhã, ali em Cidelândia, quilômetro 300, entre Açailândia e Imperatriz. Também foi liberado agora há pouco, hoje à tarde, foi liberado também depois de negociação com os PRFs. Então nós não temos mais nenhum bloqueio de rodovia nas estradas do Maranhão. Bem, agora sim você vai ver este balanço da operação da Polícia Rodoviária Federal, da Operação Independência. Foram 6 dias de operação nas rodovias federais que cortam o Maranhão. No total foram registrados 27 acidentes com 42 feridos. 4 pessoas morreram. Um desses casos aconteceu na BR-316, no município de Santo Inês, interior do estado, em um acidente do tipo colisão frontal. 6 pessoas ficaram feridas e um homem de 60 anos morreu após sacar do veículo no momento da colisão e ficou imóvel na pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os índices desse ano são acima do que foi registrado no ano passado, quando 18 acidentes foram notificados, com 21 pessoas feridas e 4 mortes. Ano passado, menos gente viajou. Esse ano foi quase o dobro, mais de o dobro, em relação ao ano anterior. Vai se distanciando da pandemia, aumentando as vacinas e tudo mais, as pessoas começam a viajar. Mais veículos, mais pessoas, mais acidentes e com mais feridos, porque são mais pessoas dentro dos carros. Este ano, a Operação Independência foi prolongada no Maranhão até o dia 8 de setembro, por conta do aniversário de São Luís. A ação foi intensificada em pontos estratégicos, onde mais acidentes e assaltos são registrados. 60 policiais atuaram nas rodovias federais maranhenses.
Esse ano, as principais infrações registradas nesse período da operação foram que muitos condutores decidiram andar com um excesso de velocidade e também cometerem ultrapassagens indevidas. Só que o que mais chama a atenção dos policiais rodoviários federais aqui no Maranhão é que muitos motoristas insistem em andar em alta velocidade e sem um item de segurança básico, o cinto de segurança. Tem gente que depois que se acidenta que percebe o valor do cinto de segurança e não precisa isso. O cinto realmente salva vidas. Tem pessoas que sacam do veículo na hora porque deixou de usar o cinto. Isso vale para o banco dianteiro, para o banco traseiro, para o ônibus, para a van. Bom, dados divulgados pelo IBGE hoje revelam que o mês de agosto fechou com maior inflação desde o ano de 2000. Em agosto do ano passado, a variação foi de 0,24%. Entre os 9 grupos e serviços pesquisados pelo Instituto, 8 subiram em agosto, com destaque para transporte, com alta de 1,46%, puxado aí pelos combustíveis. A gasolina subiu 2,80%, etanol 4,50%. Temos também o gás veicular de 2,06% e o óleo diesel com 1,79%. Depois dos fatos que mostramos, economia, também manifestações, temos os comentários de Marcos Saldanha sobre esses reflexos aqui no Maranhão. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Dias difíceis, mas que tem toda uma logística aí engrenada, né? As manifestações têm um porquê, a economia está desse jeito também, porque temos um reflexo disso, dessa nossa governança que está meio desencontrada, hoje, inclusive, com anúncios aí que merecem os seus comentários, com certeza, suas análises. Pois é, hoje, de forma até inesperada, foi feita aí uma ligação mediada pelo ex-presidente Michel Temer entre o presidente Bolsonaro e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O tom parece ter sido pacificador, embora o conteúdo da conversa não tenha sido divulgado. Ontem, em nota, o presidente já havia falado em calor do momento, já havia falado em respeitar o equilíbrio entre os poderes, resgatando a questão dos valores constitucionais, muito contrário do que foi o 7 de setembro. O que a gente precisa saber é o peso que esse, vamos dizer assim, retrocesso da fala, esse recuo, talvez seja a palavra ideal para o momento, se esse recuo será suficiente para conter uma crise que, além de econômica, também estava se tornando política. A gente precisa lembrar, por exemplo, que o PSDB no Maranhão teve aí um posicionamento do vice-governador Carlos Brandão, inclusive falando na defesa do impeachment. A fala dele não era só no sentido de uma aliança com o governador Flávio Dino, mas também uma postura do partido que nacionalmente começou a discutir e avaliar o pedido do impeachment. O PSL, a gente comentou, e o MDB, que são da base do Bolsonaro, já tinham emitido nota de apoio e durante a semana alguns outros partidos ficaram de avaliar como ficaria esse apoio. A gente sabe que esses parlamentares, muitos deles do Congresso, eles vão para a eleição do ano que vem, vão tentar a sua reeleição e precisam do voto da população. Com a gasolina cara, com essa paralisação agora e um possível desabastecimento, esses planos podem ir por água abaixo e a governabilidade fica inviável, inclusive para quem pensa em reeleição, seja no campo executivo ou seja no campo legislativo. Por isso, o tom de conciliação, a partir de agora, se vai ser mantido ou não, pode fazer toda a diferença. Então, se você pensa, por exemplo, o Gilberto Kassab do PSDB fez nota já defendendo o impeachment. Aqui no Maranhão tem, por exemplo, o Edilásio Júnior, que é um deputado federal que compõe essa base de apoio ao Bolsonaro. O PL, por exemplo, de Josimar de Maranhãozinho, né? É um partido que apoia o presidente, mas que depende de uma conciliação maior e de que essa crise dê um arrefecimento, dê uma acalmada, senão vai ser muito difícil você manter essa base de apoio. E eu diria também a situação do deputado André Fufuca, que faz parte do PP, que é da base de apoio direto. A gente tem o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que está dentro do governo. Como ficará, por exemplo, como ficariam esses nomes
nomes citados agora, mantendo fidelidade e apoio ao Bolsonaro mediante essa crise toda que a gente vive. A gente não sabe, por exemplo, se o pico de pandemia, que agora está baixo, com a tendência de queda no Maranhão, vai voltar de novo a subir. Essa semana, por exemplo, a Yamaha, na Ásia, anunciou que vai parar por praticamente um mês de setembro inteiro a fabricação de motocicletas. Isso afeta diretamente a você que quer fazer entrega com motos, você que está desempregado e tem como renda o sonho de comprar uma moto. Então, sem motos novas, as motos usadas já estão em disparada. E a gasolina subindo a R$6. Então, todo esse desequilíbrio, essa desarmonia, ela não supera uma pauta ideológica política, sobretudo quando há fome. Não há como você culpar, por exemplo, o inimigo como o comunismo, quando as pessoas começam a ter fome, começam a ver a falta do alimento e começam a não ter combustível para poder se deslocar. Então, talvez agora seja uma hora de não só do recuo, mas de tentar conciliar politicamente os poderes, até para evitar uma debandada, que é o que a gente tem visto já em muitos partidos que até então estavam na base do governo e pareciam não arredar o pé. Até mesmo partidos como o PP, que estão diretamente no centrão dentro do governo, já começam a avaliar e provavelmente sufocados, dificilmente vão conseguir se manter no barco quando ele começar a afundar, se essa postura beligerante for mantida, né, Hugo? Começaram a pisar no freio para ver se dá resultado, né? Não tem outro caminho, não tem outro jeito, porque senão a população vai ser penalizada. E população revoltada, você não consegue pedir voto para essa população nas bases onde as pessoas vivem, que são os municípios. Então você tem eleição para deputado federal, para deputado estadual, para governador e para senador. Então, sobretudo as eleições do legislativo, elas agora sobre ameaça, você consegue, talvez o parlamentar que ficar unido com essa pauta, que em geral ela era conservadora e tem um apelo mais popular aliado, mas com fome, com barriga vazia, sem combustível em casa, tendo que se desfazer de bens, fica mais difícil manter essa aliança com o governo. É hora de repensar. Análises políticas. Marcos Saldanha, muito obrigado. Eu que agradeço, para nós todos. Bem, e hoje 7 cidades maranhenses receberam investimentos na infraestrutura. O governo do estado assinou ordens de serviço para promover ações do programa Mais Asfalto. Mais um mutirão de assinatura de ordens de serviços foram assinadas no dia de hoje pelo governador Flávio Dino. 7 municípios foram contemplados com pavimentação asfáltica por meio do programa Mais Asfalto. As obras autorizadas vão beneficiar as cidades de Cantanhede, Lago Verde, Paraibano, Santa Luzia, São Bento, Olinda Nova do Maranhão e Pirapemas. As intervenções têm por objetivo movimentar as economias locais, gerar empregos e levar benefícios a milhares de pessoas em todo o Maranhão. Os valores somados ultrapassam os R$8 milhões em benefícios do programa. Algumas cidades também receberam kits esportivos da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer. Nós estamos vendo dificuldades em todas as áreas, inflação de alimentos, o país paralisando, e aqui no Maranhão nós estamos fazendo diferente essas ordens de serviço, e muitas obras que nós estamos inaugurando todos os dias fazem parte desse esforço de melhorar efetivamente a vida da população, levando direitos, serviços públicos, infraestrutura, e ao mesmo tempo combater a crise nacional com essa ação prática, uma ação de convergência no âmbito do chamado Pacto Federativo, sempre chamando, convidando as prefeituras para caminharem junto conosco na consecução dessas metas. Vamos seguir para o intervalo. Na volta a gente fala sobre coronavírus aqui no Maranhão. Um instante só. Voltamos e com um alerta para quem está com sua carteira de vacinação contra a Covid-19 na mão. Lembre-se que essa carteira é um documento que precisa estar em sua posse e que já começa a ser exigido em alguns lugares. A exemplo da Assembleia Legislativa do Maranhão, e também alguns estados estão cobrando a apresentação deste documento. Em todo o Brasil, o total de pessoas vacinadas com 1 ou 2 doses é de 32,32%. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados na noite desta quarta-feira, são 68.944.846 pessoas.
Toda pessoa que toma a primeira dose já sai do local com o cartão de vacinação sinalizado. E isso tem uma importância sem igual. Em alguns estados, como Ceará e São Paulo, o cartão está sendo pedido para comprovar que a pessoa foi vacinada. Sem essa comprovação, a pessoa não tem acesso a alguns locais. No Distrito Federal, por exemplo, onde já foi permitido a presença de público nos estádios de futebol, a entrada só é autorizada mediante a apresentação do cartão de vacinação. Em todo o Maranhão, ainda é baixo o número de pedidos de comprovação que a pessoa já está vacinada, ao menos com a primeira dose. Basicamente, se encontra mais locais que fazem esse tipo de solicitação aqui em São Luís. Um dos locais é a Assembleia Legislativa. Para entrar, a pessoa precisa estar com um comprovante de que tomou ao menos a primeira dose. Se não tiver, não tem acesso. Apenas servidores parlamentares aqui da casa. Este diretor da Casa Legislativa explica que a medida foi adotada para preservar a saúde de parlamentares e servidores. Cada setor, cada diretoria da Assembleia informar semanalmente a Diretoria de Medicina e Saúde Ocupacional, os servidores que já foram vacinados, né, com a comprovação da carteira de vacinação, onde hoje nós estamos bastante satisfeitos com o índice que já atingimos. A pessoa que já foi vacinada com uma dose ou imunizada, já com todas as doses necessárias, não precisa andar o tempo todo com o cartão, mas ela pode precisar em algum momento e só vai garantir se for tomar vacina. Daí, mais um motivo para que as pessoas sigam as orientações das autoridades de saúde. A pessoa precisa ter o mesmo cuidado com o seu cartão de vacinação, até porque alguns estabelecimentos já começam a pedir essa comprovação para a pessoa poder ter acesso às suas dependências. Olha, hoje o Jornal da Guará vem trazendo uma reportagem especial que trata sobre o momento que estamos passando. Problemas ambientais, falta de água, escassez na energia e a necessidade de ideias criativas. Aqui na Universidade Federal do Maranhão tem a produção de energia alternativa, com ideias e projetos elaborados, como a usina Maré Motriz do Bacanga. Confira na reportagem do Eduardo Gomes. O Maranhão possui o segundo maior litoral do país. São 640 quilômetros de extensão compreendidos entre o delta do rio Parnaíba, na fronteira com o Piauí, até a foz do rio Gurupi, na fronteira com o Pará. Tantas riquezas naturais levaram o Oswaldo a desenvolver uma ideia bem ousada: usar a força das marés para produzir energia elétrica. É isso mesmo. Em 2010, ele planejou o projeto de criar uma usina de maremotriz. O local escolhido foi a barragem do Bacanga, que fica próximo à Universidade Federal do Maranhão. A ideia era recuperar as 3 comportas da barragem. Através dos canais, as águas iriam circular pelas turbinas e assim gerar a energia elétrica. Ela tem o mesmo princípio de uma PCH, de uma pequena usina hidrelétrica. Então, ele aproveita o desnível de maré que acontece nessa região do Brasil. Então, o Lago do Bacanga ele represa a maré alta e quando a maré baixa, se produz um desnível e a partir disso nós geramos energia elétrica. Portanto, essa energia elétrica não é contínua, porque somente vai acontecer quando tenhamos desníveis. Entretanto, é altamente predizível. Eu sei quando vou gerar energia elétrica. O projeto conta com a parceria da Universidade Federal de Itajubá e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para este cientista ambiental, que também faz parte do projeto, a ideia é muito importante, já que a energia de maremotriz vem como uma alternativa em meio a um momento crítico vivido pelas usinas hidrelétricas do país. Porque o ciclo das marés é um ciclo determinado pelo Sol e Lua. Então, como funciona uma maremotriz? A oscilação da maré por fora do lago e a outra oscilação de maré dentro do lago mantém essa diferença de nível que permite que a turbina funcione. A grande diferença da maremotriz é que essa oscilação é regular e ela é previsível, porque são 2 marés por dia aqui no Maranhão, 720 marés por ano, então é possível fazer
com que uma maré motriz funcione como se fosse uma produção de energia estável, regular. Essa é a grande vantagem da maré motriz. E o Maranhão, como a maior área com marés, de maiores marés em zonas urbanas habitadas é no Maranhão, nós teríamos esse grande potencial. Agora, o desafio desse potencial para se transformar em realidade depende de projetos piloto, de projetos iniciais, como o da Bacanga, para desenvolver tecnologias e também para avaliar o grande potencial de energia sem causar impacto ambiental. Se o projeto fosse colocado em prática, o Maranhão seria o primeiro estado da América Latina a possuir uma usina de energia maremotriz e que também serviria como fonte de estudo. Esse espaço aqui também serviria como ponto de visitação, já que as pessoas poderiam olhar de perto como funciona uma usina hidrelétrica. O projeto foi encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão, que pediu algumas modificações. O secretário adjunto de projetos da SEMA garante que o governo tem interesse na ideia. Um projeto piloto, né? Uma hora tem que se começar em algum lugar. Então, mesmo que seja uma usina de menor porte, eu acho que seria importante. E a gente tem uma barragem, né, com possibilidade de implantação. Se tivéssemos que fazer uma nova barragem para efeito de poder gerar energia, uma barragem, você tenha que, através dessa barragem, depois instalar a usina, eu acho que seria bastante caro. Nós temos uma barragem já, certo? Então é uma questão de se tentar viabilizar a implantação disso. Esse é a minha opinião, assim, como técnico particular. Lógico que isso vai depender de recursos disponíveis para efeito de poder implantar essa usina, fazer a escavação, se houver necessidade, alguma coisa assim, vai ser necessário obras. Com a energia de maremotriz, é possível produzir até 100 kWh e beneficiar cerca de 500 famílias da região Itaquibacanga de São Luís. Os idealizadores do projeto aguardam que a proposta seja incentivada pelo poder público. O que está faltando agora é financiamento. O projeto foi feito, foi estudado, foi feito o detalhamento, estão todos esses estudos realizados. O que falta agora é sensibilizar o investidor, ao governo federal, ao governo do estado, às empresas, para que invistam nesse projeto, que seria a primeira usina na América Latina dessa natureza. E, portanto, se criaria uma grande visitação, primeiro, pela novidade, e segundo, nós estaríamos gerando energia limpa, que é nossa grande meta atualmente, e ajudaríamos, inclusive, a diversificar nossa matriz energética. Uma barragem do Bacanga funcionando como uma usina maremotriz quer dizer que ela já está garantindo a renovação da qualidade de água para o pescador e para as populações do entorno. Ela estaria fornecendo energia e, ao mesmo tempo, ela estaria garantindo que esse lago não seja comprometido por uma urbanização informal. Então, na realidade, é um projeto que, se implantado em toda sua plenitude, ele tem impactos positivos, tanto ambientais quanto econômicos em termos de energia e em termos de tecnologia. Bom, a gente segue para o intervalo daqui a pouquinho com mais informações no Jornal da Guará. Aconteceu hoje uma visita técnica exploratória, um fan-tour, realizada na região da Liberdade, maior quilombo urbano do Maranhão. Nesta semana, São Luís completou 409 anos de fundação. Os vídeos celebrativos mostram imagens da orla marítima da capital, os palácios imponentes de poder, os telhados dos casarões, as ruas de paralelepípedos, entre outras belezas que fazem de São Luís a cidade especial que ela é. Mas a história de São Luís vai além do que estas imagens mostram. Algumas partes, não tão distantes do centro, também contam histórias e podem atrair turistas. Só depende de quem vende a imagem da cidade. Por isso, agentes de turismo foram chamados a conhecer uma outra São Luís, igualmente cheia de riquezas e belezas culturais. Um exemplo está no bairro Liberdade, maior quilombo urbano do Maranhão. A comunidade vista do alto parece não ter tantos atrativos. É entrando lá que as coisas mudam. A arte está nas paredes e dentro das casas, como o ponto de cultura Mestre Leonardo.
Ele foi um dos pontos visitados pelos agentes durante a FANTUR, uma oficina para condução em roteiros criativos, que passam nestes bairros com muita história para contar. Esse FANTUR é exatamente para dar essa oportunidade para que as agências coloquem no portfólio de produtos e serviços deles a Camboa, a Liberdade, o Centro Histórico, os equipamentos criativos, culturais, junto com a atividade turística. O Adriano é dono de agência. Já tinha pensado em fazer um roteiro desses antes, mas não conseguiu. A oficina reacendeu a chama do turismo alternativo. Tanto que ele já levou alguns registros para um novo portfólio. Tem que aproveitar a oportunidade, né? Então eu já trouxe máquina fotográfica, celular, para a gente poder fazer toda a parte visual, né? Para a gente trabalhar o portfólio. A passagem pelo bairro foi da Casa de Reggae à sede do Bumba Meu Boi. A Regina é filha do mestre Leonardo. Contou a história do lugar, como o boi surgiu, como se mantém e mantém a tradição secular. E lógico, ficou bem feliz com a ideia do turismo criativo. Existe toda uma cadeia produtiva por trás disso tudo, entendeu? Que são os bordados, tem as pessoas que prestam esse serviço pra gente, tem as comidas, que quem faz é quem está aqui na base que faz. Então, quando traz esses turistas para ver aqui como é que a gente se comporta, como é que antecede o espetáculo no palco, é quando traz aqui a oportunidade da gente mostrar tudo de fato. Lugares e pessoas com as mais variadas histórias. Os 409 anos de São Luís vão bem além do que muitos imaginam. Basta se mobilizar para conhecer. Uma ótima noite para você. A gente está de volta amanhã às 18h45.